A atividade do reino sempre vai gerar vida, porque o reino sempre vai trazer vida, ok? Então toda criatividade que é alinhada ao reino produz vida. E como que ela produz vida? Ela restaura aquilo que está caído, ela cura aquilo que está doente, ok? Então ela restaura emoções, restaura relacionamentos, restaura vida, cura o espírito, cura a alma. Ah, eu estou escrevendo uma história cômica, pode? Por que não? Você acha que Deus não tem senso de humor? O camarada que faz um ornitorrinco, ele tem que ser muito engraçado. Ele não pode ser normal. Não tem. Ele não é. Ele não segue o padrão, né? Não dá. Aquilo que está no reino aproxima pessoas. Porque o evangelho é relacional. Então aproxima pessoas, aproxima histórias, comunica a verdade. E a verdade se estabelece, ela permanece. Desperta esperança. Diz, olha, ainda existe para onde ir. Estamos na FEFIC. Aqui tem esperança. Por quê? Porque a FEFIC aconteceu. Existe esperança colocada aqui. Nós também somos criadores de esperança. Revela beleza. Qual beleza? Beleza do reino. Quando uma criatividade produz destruição, mentira ou idolatria, ela já deixou de refletir o reino. Lá no MASP, nós vimos construções artísticas que produzem destruição. Vimos, não vimos? Idolatria? Também. E mentira? Muita. Reflete o reino? Não. Ok? Criatividade do reino. Aí eu vou partir para o encerramento, citando Mateus 5. Nós somos enviados como discípulos para fazermos discípulos, estamos aqui no processo de discipulado, amém? Tá? E como discípulos nós somos o sal, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal e a luz, eles não são por si só, eles não são para si, melhor dizendo. A luz, você está vendo a luz? Se você olhar para ela, vai te atrapalhar, não vai? Para que a luz serve? Para revelar o que está aqui. Então a luz não serve ela mesma, ela serve o reino. Deu para entender o princípio? O sal, se você cozinha, você sabe disso. O sal é importante na cozinha? Sim. Mas se você sentiu o gosto do sal na comida, o que deu? Deu ruim. Por quê? Porque o sal não é para aparecer, o sal é para realçar o sabor do alimento. Se Cristo está falando que vós sois a luz do mundo e o sal da terra, tem alguma coisa aí. E então, eu sou a luz, é para eu brilhar. É? Só se for para iluminar aquilo que Deus está fazendo. Eu sou sal, eu sou o cara, o príncipe da cozinha. Só se for para ressaltar o alimento que Ele está colocando à mesa. Não para eu aparecer, mas para que Ele apareça. Então, como criadores de história, que nós possamos proclamar o que o céu está proclamando. Que a nossa caneta se coloque como luz e como sal, para revelar aquilo que Deus está falando. E assim como o sal não fala sobre si, como a luz não fala sobre si, que humildemente nós sejamos. Nós aprendemos no primeiro slide, tudo que termina com dade é característica de alguma coisa, certo? Humildade é característica do quê? De humilde, que vem de humus. Humus. O que é humus? Quem é da roça vai lembrar. O que é humus? Não é a terra. É uma coisa que você põe na terra. Certo? Que é feito de esterco. Cocô de minhoca e por aí vai. Esterco. E para que serve o humus? Para dar vida. Para que uma vida cresça. Humildade significa você entregar a sua própria vida para que alguém cresça. Parece com o que alguém fez? Jesus entregou a vida dele por nós. Se nós, humildemente, devemos ser sal e luz, que humildemente nós sejamos, para que aquilo que Deus está construindo seja revelado através de nós. Por fim, como que eu faço tudo isso? O pastor falou um monte de coisa legal aqui. Eu até chorei lá no coração, eu vou chorar. Mas e o que eu faço com isso? Bom, vamos lá. Algumas coisas importantes. Dica para você, tá? Dicas práticas. Inspire-se no Criador. Inspire-se no Criador. Texto, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Onde? Nos céus. Ou seja, no mundo espiritual e no mundo físico. Ok? No mundo espiritual e no mundo da matéria. Esse céu aqui não é um salzinho azul. O mundo espiritual, tá? As visíveis e as... Cara, tem história para contar, não tem? Se tem história para contar do que a gente vê, imagina do que a gente não vê.
Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Inspire-se no Criador. Olhe para as coisas criadas e inspire-se nele. Inspire-se também na Bíblia como fonte de sabedoria. Olhe para o texto bíblico, porque ele também é fonte de sabedoria. Ó, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Esses dois conceitos, o primeiro e o segundo, na verdade, eles falam da revelação geral e da revelação restrita. Existe uma revelação que está posta para toda a humanidade. Todos têm isso disponível. Mas existe uma revelação dada aos filhos. Olhe para isso. Ok? Não esqueça, olhe para as coisas criadas. Olhe para o texto, olhe para a Bíblia como referência. Terceira dica, histórias e contextos bíblicos. Lá em Lamentações nós lemos que eu quero lembrar daquilo que me traz esperança. A Bíblia é um livro universal. Eu já usei isso em muito processo de cultura e acadêmico. Ah, mas você está citando a Bíblia? Estou, o livro mais vendido, o livro mais conhecido no mundo ocidental, e isso faz parte da cultura. Não estou falando de religião? Não estou falando de religião. Ok? Então, olhe para o texto também como repertório cultural. Ele nos traz muito conteúdo. Mas olhe para o contexto também. Estude o contexto cultural, linguístico, temporal. E quem escreveu, para quem lê, qual a cultura do local, do ambiente. Quarto, ande com Deus e renove a sua mente. Não apenas ouça falar dele, ande com ele. Faz toda a diferença. Ok? Nós podemos passar a vida inteira na igreja ouvindo falar dele. Às vezes até falando dele. Mas isso é muito pouco perto do potencial de falar com ele e dele falar com você. Ok? Quinto, a oração como catalisador da criatividade. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Tem história aqui? Tem história aqui? Que não sabes. Tem histórias inéditas para serem contadas. Clama e ele vai responder. Peça e ele vai te revelar. No reino de Deus, criatividade não é inventar algo para chamar a atenção. Então não queira revelar, ser o maior best-seller, etc. É revelar por meio daquilo que fazemos. Um pouco da beleza, da sabedoria e da ordem do rei, que governa todas as coisas. Se fizermos isso, não tem como esconder aquilo que Deus quer revelar. Se a mensagem for a nossa, talvez fique escondida. Mas se for a dele, não tem como esconder aquilo que Deus quer revelar. E aí eu quero que você vá embora com essas perguntas no seu coração. Qual talento criativo você está enterrando hoje? O que você não está deixando florescer, que Deus já te deu como presente? Você já começou a desenvolver, mas ainda não floresceu. No reino de Deus, nós não seremos cobrados pelo talento que nós não recebemos, mas pelos talentos que nós enterramos. Deus não busca gênios inalcançáveis, não fica se comparando. Deus procura servos fiéis que ousam multiplicar aquilo que Ele já nos deu. O talento criativo que você cultivar hoje pode ser a resposta de Deus para uma geração inteira amanhã. Não diz respeito só a você, diz respeito às gerações. Porque o nosso Deus é geracional. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Que novas histórias sejam derramadas sobre a sua mente, sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu costumo dizer que a palestra do pastor Márcio é um abraço, né? A gente passa aqui o dia inteiro, tá aqui desde as 11 da manhã, tá cansado. Imagina. Só que chega aqui, ele dá um abraço tão apertado na gente. Bom. Obrigada. Amém, querido. E espero que vocês saiam daqui hoje diferente de como entraram, que vocês revisem, pensem sobre tudo que vocês assistiram hoje, participaram hoje. Chega em casa, abre o caderno, escreve. Vocês estão aqui para isso. Tá bom? Eu espero vocês amanhã, 11 horas. Estou lá no grupo. Quem não tiver ainda, o Luan, o QR Code, por favor. Amanhã eu já passo cedinho a programação para vocês. Estou esperando todo mundo aqui.